Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de física, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós iniciamos o conteúdo de hidrodinâmica. Nós encerramos o conteúdo de hidrostática, que é a parte da física que vai estudar alguns fenômenos associados ao líquido, mas o líquido sempre está em repouso. Não tem movimento naquele líquido, que é o caso do empuxo, que a gente coloca o objeto imerso, ou parte dele ou ele totalmente imerso em um líquido, e aí aparece aquela força, e em nenhum momento a gente está falando como é que está o líquido, se ele está agitado ou não. Nós também aprendemos um pouco sobre pressão. A pressão, quanto mais profundo, quanto maior é o H, né, que na verdade é uma medida de profundidade, maior é a pressão sobre o objeto. Tudo isso dentro da hidrostática, que é a parte que vai estudar alguns fenômenos associados a líquidos, mas o líquido vai estar em repouso, o líquido não vai estar agitado. E agora a gente começa a hidrodinâmica, que ela vai também estudar os líquidos, só que agora os líquidos vão estar em movimento, certo? Com essa ideia de movimento, vai aparecer três conceitos importantes, ok? Associado aos líquidos. O primeiro deles é a viscosidade. O que vem a ser viscosidade? Uma coisa viscosa, em geral, é uma coisa que a gente associa com coisa gosmenta, uma coisa mais próxima de se tornar sólido. Uma coisa pouco viscosa é aquilo que parece muito com água, escorre muito fácil. Uma coisa mais viscosa é como se ela estivesse se tornando sólido, como uma papa ou coisa do tipo. Um produto que a gente encontra no mercado que tem uma medida diretamente associada à viscosidade é o óleo. O óleo, a gente classifica óleo, não óleo de cozinha também é viscoso, mais viscoso que a água. Mas eu falo óleo de motor, por exemplo, óleo de carro. Quando a gente compra óleo de carro, tem umas medidas, 0,30W, 0W30, 5W30, tem uma medida que é uma medida associada à viscosidade. Então, por exemplo, quando eu pego um recipiente com uma quantidade de óleo, ok? Digamos que isso aqui seja o meu recipiente. E eu vou entornar esse óleo. Se ele cai muito fininho assim, quer dizer que ele é pouco viscoso. Mas se ele começa a cair como se fosse uma coisa mais densa, mais gosmenta, ele é mais viscoso. Ele cai quase que em bloco, ele não cai uma gotinha. Você não consegue virar e pingar uma gotinha. Porque uma gotinha de um líquido muito viscoso já é uma coisa muito grande. Ok? Essa é a ideia da viscosidade. A viscosidade, ela tem uma coisa interessante porque ela está associada ao atrito. Ok? Quando nós estamos em um ambiente muito viscoso, certo? A se movimentar dentro daquele ambiente vai gerar um grande atrito. Mas isso é meio que confuso, porque embora os líquidos viscosos, embora a viscosidade e os líquidos muito viscosos tenham um grande atrito, esse atrito é para quando você está dentro, ok, do líquido. Quando você tem uma certa quantidade de líquido e você vai se mover aqui dentro do líquido, ok? Isso quanto mais viscoso, maior vai ser o atrito. Mas isso vai em contrapartida a ideia de aderência, ok? Aderência. Por quê? Porque a gente costuma utilizar óleo, por exemplo, óleo de motor de carro, justamente para diminuir a aderência. E como que uma coisa que diminui a aderência vai ter um atrito alto? É aí que está. O atrito alto, que é quanto mais viscoso, maior o atrito, está relacionado a você estar dentro do líquido e querer se mover ali dentro. Quando a gente joga óleo em algumas coisas mecânicas, certo? Engrenagem e tudo mais, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu tenho dois objetos, certo? Eu posso ter aqui um objeto aqui assim e um outro objeto aqui assim, certo? Esses objetos vão essencialmente atritar e eu jogo o óleo aqui. O que vai acontecer é que quanto maior a viscosidade, mais difícil fica para esses dois objetos encostar um no outro, porque eles são mais gosmentos, eles não vão sair dali do meio do objeto e cair para o lado, que seria se eu jogasse água aqui. Se eu jogasse água nessa região, a água ia cair, ia escorrer rapidinho, ia sair e logo em seguida os objetos iam começar a atritar de novo.
certo? No caso de coisas muito viscosas, quando você joga ali, aquela substância ela não sai dali. E aí o que acontece é que eu vou ter um atrito entre a peça de cima, o óleo e o óleo com a peça de baixo. Essas peças elas não estão dentro do óleo para ver esse atrito aqui. Mas, na verdade, eu vou ter uma diminuição da aderência. Então, alta viscosidade, ela vai ter mais atrito, ok? Atrito para quando você está dentro da substância e menos aderência entre dois objetos que estejam lambuzados com aquela substância, tá bom? Bem, outro conceito importante é o conceito de escoamento. Esse é um conceito pouco falado e quando cobrado é só questão conceitual. O escoamento é quando você tem um líquido e ele está em movimento e você analisa o tipo de movimento que aquele líquido está realizando. E a gente classifica dois tipos. Nós temos o escoamento laminar. O laminar também é conhecido como estacionário. Estacionário. Pessoal, eu acabei de encerrar a gravação, dei uma olhada para o quadro e já dei de cara com um erro aqui, tá? Um erro de escrita. Aqui eu devo ter falado várias vezes laminar, ok? Mas aqui só está escrito lâmina, aqui tem um R no final, tá bom? Eu não prestei atenção, focado ali com a câmera, em estar falando com vocês, deixei isso passar. O certo é laminar, não tem acento nem nada, tá bom? E nós temos o turbulento, ok? Bem, o que vem a ser o escoamento laminar? O escoamento laminar é aquele escoamento onde o líquido, ok? Ele está seguindo de uma forma tão organizada, que se você ficasse olhando só para um pedaço daquela passagem do líquido, nem parece que o líquido está se movendo. Por exemplo, quando você tem uma torneira, tá aqui. Quando você tem uma torneira e você abre ela só um pouquinho, aí a torneira, o suficiente para não cair só gotas, mas cair uma quantidade de água, certo? Que forma o que a gente chama de filete d'água. Ele fica assim, mais ou menos. Se a gente parar e olhar só para esse pedaço aqui, só para essa região do filete d'água, nem vai parecer que a água está se movendo. A gente não tampa os ouvidos para não ouvir o barulho da água batendo em algum lugar, olha só para esse pedaço e bate uma foto. A gente vai ver essa região como se a água parece nem estar se movendo. Se a gente bater 2, 3 fotos só desse pedaço, todas as fotos vão ser idênticas. Você vai ficar, não, essas fotos são a mesma, são cópias. Isso é um escoamento laminar ou estacionário. É quando nós temos a água seguindo, ok? De forma orientada e organizada. Ok? Isso é o laminar. O turbulento, ele já é diferente. É quando você tem uma torneira que sai bastante água, você abre ela e aí ela sai toda bagunçada, respinga para um lado, respinga para o outro e tudo mais. Isso é o turbulento. E aí o nosso fluxo aqui de água, ele já vai seguir algo desorganizado, essencialmente. Certo? Isso vai ser o nosso turbulento. Basicamente é só uma forma de classificar como a água corre, o escoamento. Laminar, também conhecido como estacionário, e turbulento. E para finalizar, o último conceito que precisamos ter em mente para estudar essa hidrodinâmica, o movimento das águas do líquido de modo geral, é a vazão. E aqui a vazão já é uma fórmula. A vazão, que a gente vai chamar pela letra V, ela vai ser dado, ok? V não, desculpa. A gente vai chamar a vazão, porque vai confundir. A gente vai chamar de Z. A vazão vai ser dada por volume sobre uma quantidade de tempo. Como assim volume sobre uma quantidade de tempo? O que é a vazão? Vazão é o quanto de líquido passa, ok? Quanto de líquido pode passar por mim em um determinado tempo. Por exemplo, eu tenho uma mangueira e eu vou encher
uma piscina. Eu quero encher uma piscina, certo? Tá aqui minha piscina, eu quero encher ela. E eu estou com uma mangueira. A minha piscina, ela é uma piscina de 1000 litros, é uma piscina bem pequenininha. 1000 litros, certo? Lembrando, litro é uma medida de volume. Nós vimos aulas anteriores que eu posso expressar volume em litro ou também em metros cúbicos, ou variação de metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e por aí vai. Certo? E eu posso também usar a variação de litro, que é mililitro, decilitro e por aí vai. Certo? E eu quero encher essa piscina de 1000 litros. Só que eu abro minha torneira e coloco lá uma torneira próxima à piscina, levo uma mangueira até a piscina e eu vejo que da torneira sai 10 litros, ok? Por minuto. Isso, 10 litros por minuto, é justamente uma medida de vazão. É 10 litros em um intervalo de tempo. 10 litros por minuto. É a velocidade, isso é interessante, a vazão é a velocidade com que está tendo aquele fluxo de água, correto? Então, se eu quero encher 1000 litros e eu tenho 10 litros por minuto, ó, 10 litros em um minuto. Quer dizer que em 10 minutos eu vou ter 100 litros. Vai ter saído 100 litros da minha mangueira, eu já vou ter enchido 100 litros. Isso significa, vamos fazer uma continha rápida aqui, para a gente já entender o que é a vazão já com uma aplicação. Eu falo para você que a vazão, um exemplo, a vazão é igual a 10 litros por minuto, ok? 10 litros por minuto. Quanto tempo leva para encher uma piscina de 1000 litros? Essa é a pergunta. Aí eu vou pegar, ó, se a vazão é 10 litros por minuto, em tanto tempo, o que eu vou chamar volume final, vou colocar assim, o volume final vai ser igual à vazão, que é a velocidade, certo? É a vazão vezes o tempo necessário, o tempo que vai ser transcorrido para encher a piscina. Note que isso é um tipo de velocidade. Lembra das aulas lá de cinemática? Isso é um tipo de velocidade. Volume por tempo. Tudo que está dividido por tempo é um tipo de velocidade. Só que aqui é a velocidade com que a água passa. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por tempo, certo? Esse tempo corta com esse tempo, o que eu vou ter no final é um volume. Que nem a gente fez. Deixa eu ver aqui um lugar, escrever aqui. Aqui está apertado para mim. Que nem a gente fez com a velocidade da seguinte maneira. Velocidade, ΔS é igual, vou colocar assim, ó. ΔS é igual a VT, certo? Daquela fórmula, S0 é igual a S0 mais VT. Vamos colocar aqui. S é igual a S0 mais VT. Aí eu jogo esse S0 para o outro lado. Então eu vou ter que ΔS é igual a VT. O que isso significa? V vezes T. Se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, o que eu vou ter é uma medida de distância. Por quê? Qual a unidade da velocidade? Metro por segundo. Qual é a unidade do tempo? Segundo. Corta segundo com segundo. O que eu tenho como resposta é um metro. O mesmo funciona para vazão. Qual é a unidade da vazão? Litro por minuto. Se eu pego litro por minuto e multiplico por algum tempo, que é minuto, certo? Eu corto minuto por minuto e vou ter como resposta litro. Isso é super interessante. Isso aqui seria uma fórmula. A gente pode montar uma fórmula e colocar da seguinte maneira. O volume final é igual ao volume inicial mais a vazão vezes o tempo. Olha para essa fórmula e olha, apaguei aqui, né? A fórmula do movimento retilíneo uniforme. S é igual a S0 mais VT. É a mesma coisa. Tempo, velocidade. Aqui é a velocidade de encher, né? Aqui é uma posição inicial, aqui seria um volume inicial, caso minha piscina já não esteja vazia. E aqui seria a minha posição final. E aqui o volume final. Como é que a gente aplica isso? Essa fórmula ela é similar ao que nós aprendemos lá no movimento retilíneo uniforme. Ela é bem idêntica. Eu tenho um tempo, eu tenho uma espécie de velocidade, que é a velocidade
que enche a minha piscina. E aqui, esse V0 é o valor que eu tenho inicial. Às vezes a piscina não está vazia, ela já tem ali 200 litros, eu só preciso complementar com mais 800. Então, eu tenho aqui um valor inicial e um valor final. Para esse exemplo que eu estou passando para vocês, o que a gente tem que perceber? Minha piscina está vazia, então o meu volume inicial é 0. Ela não tem nada aqui, tem nada. Mas o quanto que eu vou encher dela? Eu vou encher 1000. Então eu tenho o volume final já. Aqui, ó, 1000. Correto? É igual a vazão, é a velocidade que vai encher. Aqui, ó, tá aqui, ó. É 10 litros por minuto. Então vai ser 10, V0 não tem, né? Aí tá aqui vazão, vezes o tempo. Se eu jogar o 10 para o outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter 100, né? T vai ser igual a 100. Com o T igual a 100, deixa eu colocar aqui em algum lugar, já está apertado. Vou colocar aqui. Não vai ficar fora da tela? Vou colocar do lado de cá. Com o T igual a 100, seria 100 o quê? Bem, vamos lá. Aqui é 1000 litros, que é a quantidade, o volume da minha piscina. 1000 litros. Aqui é 10 litros por minuto, ok? Quando eu jogo esse 10 para o outro lado, certo? Eu vou achar o tempo. E aí o que eu tenho, essencialmente, vou fazer aqui com maior detalhe, a fórmula vai ser a seguinte. O T vai ser igual ao volume dividido pela vazão, correto? Volume dividido pela vazão, se eu analisar somente as unidades, ok? Qual é a unidade do volume? É litro. Qual é a unidade da vazão? É litro por minuto. Correto? Isso aqui é divisão de fração, certo? Eu vou repetir a primeira. Isso aqui é como se fosse litro sobre 1 dividido por litro por minuto. Divisão de fração. Como é que resolve? Eu vou repetir a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, correto? Isso aqui ficaria mais ou menos assim, ó. É litro sobre 1 que multiplica inverso da segunda. Minuto sobre litro. Eu corto. O que vai sobrar aqui, ó, é o minuto. De fato, se eu estou usando a vazão em litro por minuto e o volume aqui está em litro, obviamente meu tempo só pode ser dado em minuto, não pode ser dado em hora. Eu não usei nada em hora. Então, quando eu acho aqui o valor de 100, já vou apagar aqui mesmo. Quando eu acho aqui o tempo sendo 100, T vai ser igual a 100. 100 o quê? Minutos. Tá bom? Aí eu preciso, numa questão múltipla escolha, ainda pode complicar um pouquinho. Você achou 100 minutos. Aí lá, letra A, opção 100 horas. Aí você, não, eu achei 100 minutos. Só que na letra B vai estar assim, ó, 1 hora e 40 minutos. Aí é essa opção, porque 100 minutos é 1 hora e 40 minutos, certo? 60 de 1 hora mais 40 minutos. Então seria a letra B. Então a gente tem que ter cuidado na hora de converter, tá bom? Então tá aqui, ó, esse seria o tempo dado uma vazão, que foi essa aqui o exemplo, certo? Então vazão é uma espécie de velocidade, tá? Para dizer ali o fluxo da água. Como é que está o fluxo da água? Tem muito fluxo? Tem pouco fluxo? E isso vai ser dado pela vazão. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!